E aí, tudo nice com você? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Líder. Aqui eu vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a formar equipes de alta performance e subir de cargo. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é como o líder deve agir diante de mudanças que ele não concorda, mas que precisam acontecer. Esse é um grande dilema, né? E vamos combinar? Se você é líder e já passou por uma situação assim, sabe como é difícil administrar, principalmente com a sua equipe, onde você precisa levar a mensagem de maneira positiva, sendo que você não concorda com as mudanças. E para me ajudar a trocar uma ideia sobre este assunto, eu convidei o André Berenguel. Ele é head de prospecção de novos negócios de um grande banco e certamente ao longo da jornada profissional dele, ele já passou por várias situações assim, onde ele precisou implementar mudanças que ele certamente não concordava. Então, nós vamos aqui juntos trocar algumas ideias, especialmente as nossas experiências práticas, para te ajudar, dando alguns insights, caso você esteja enfrentando ou vai enfrentar uma situação assim. Partiu o papo de líder e bora lá falar com o André sobre esse assunto. E aí, André, muito legal te rever, muito bom, obrigada por você ter aceito o meu convite para a gente trocar aqui uma ideia de um tema que é super importante para a liderança em várias empresas. Certo, tudo bem, Nice? Bom te ver também, te rever, né? E fico muito agradecido pela oportunidade, pelo convite. Estamos aqui para esse bate-papo, vamos lá. É isso aí. E para as pessoas te conhecerem, Dé, quem não te conhece ainda, comenta um pouquinho da sua trajetória. Vamos começar falando sobre Bacana, isso. Como é que você perfeito, chegou hoje no nível que você está como head, né? E perfeito. como é que foi o início da sua trajetória? Comenta um pouquinho rapidamente. Bacana. Eu vou falar dos últimos 20 anos para cá, e aí já estou meio que entregando a minha idade aqui, né? Nesse mundo de atendimento. Então passei por grandes players aí, né? Fiquei lá por em torno de 12 anos. Passei também em outras empresas de contact center, né? Fui sempre trilhando por essa linha de atendimento, continuo com o atendimento, né? Com uma prospecção aqui, trabalhando com uma equipe que faz um trabalho dentro do banco lá de linkar o banco com o cliente, a gente faz a ponte para fazer uma visita aí para negócios, né? Então, novos negócios. E estou aqui hoje, né? Estou aqui na posição de head desse time que trata com o cliente, né? Enfim, na posição de liderança, né? Então, esse é um pouquinho, resumidamente, a minha trajetória em atendimento nos últimos 20 anos, contact center, e sempre em atendimento, não, agora estou no segmento bancário, mas a mesma coisa, atendimento, liderança, gente, trabalhando com gente. O bichinho da liderança, quando pica, não tem jeito, né? Não tem jeito. Como é que você me conheceu, né? Ao longo dessa trajetória que Perfeito. você contou, qual foi o momento que você me conheceu? Perfeito. Trabalhamos, né? Então, nos conhecemos numa operação de atendimento, trabalhamos junto diretamente, né? E eu pude ter essa oportunidade de ser liderado, né, por você, né? Então, né, até o momento lá, então, você sendo gerente, eu coordenador lá na operação. E aí a gente com um time lá de supervisores, né, resumidamente foi essa parece que foi pouco, mas tem uma grande história aí por trás dessa trajetória, né? Com certeza. E qual era o momento, André? Você lembra o momento que estava a operação, quando a gente se Sim, encontrou? Qual era o cenário que ela estava? sim, O que, que nós fizemos, né, enquanto equipe? E para onde essa operação foi? Comenta um pouquinho desse momento. bacana. Bom, então nós tínhamos um produto, né, que na verdade um multiproduto, né, um cliente com vários produtos dentro, né, o nosso cliente lá, e na condução, então, seja por conta dessa complexidade, né, uma coisa muito bacana, né, que eu sempre levo comigo, aquela energia, a sua energia, né, de trazer, assim, na prática, né, não só a cobrança, mas mostrando na prática para todo o time, da qual eu também fazia parte, né, do como fazer as coisas, né, dos detalhes, enfim, do- essa energia bacana, essa coisa de vamos lá, mas explicando como que era, como que seria o processo, como que seria feito. Eu cheguei num contexto onde a gente tinha muitos desafios, muitas metas para entregar, mas acima de tudo tinha uma liderança, uma metodologia, uma forma de ser conduzida e que era mostrado na prática, não somente na cobrança, né? Então a liderança acontecia por exemplo, e não somente pela cobrança em si. Então isso fazia uma grande diferença, né? Dava um rumo, dava um norte, e as pessoas tinham claro o que era para ser feito e o como ser feito, né? Então a gente teve muitos resultados em relação a isso,
eu acredito muito por conta de ter processos, de ter, de se mostrar como é feito na prática e o quanto isso traria de benefício. A gente batia metas, né? Então, isso é muito claro, o cliente sempre satisfeito com a entrega, e no produto complexo que a gente não tinha só, vou dar um exemplo aqui, né? Exemplo, vender só cartão. Não era só isso, né? Tinha outros produtos ali dentro, como consignado, né? Tinha o cliente receptivo, enfim. Mas a gente entendia que aquilo era aplicado para todos os produtos, todos os contextos, inclusive no receptivo, né? No outbound quanto no inbound. Então, foi esse o contexto ali que eu cheguei, que me encantei, né? Naquele momento eu tinha vindo de um produto telefônica, né? E vim para um produto que estava relacionado a banco e que tinha toda essa pluralidade, né? E aí ali foi que se me deu essa oportunidade de trabalhar contigo e a gente desenvolveu esse trabalho lá. Foi sensacional mesmo, assim, eu me lembro muito deste momento, a gente passou por vários perrengues ali juntos, crescimento, Ampliações, exato, redução, retomada, né, foi exato. realmente incrível. Você lembra, André, de 1 ou 2 indicadores que eram principais ali do negócio, que a gente não batia o resultado, e com essa metodologia que você citou, né, que eu implementei, direcionei todo o time, para quanto a gente foi, você lembra aproximadamente? Bom, por a meta, né? Até a superação da meta, né? Sei lá, tinha a própria questão da entrega de resultado. Então, o cliente estipulava lá que nós tivéssemos a entrega lá de X percentual, como era uma operação de consignado, obviamente a gente está falando de valores, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da questão da quantidade, falando de quantidade de clientes, né, que a gente queria abordar, e também a questão de volume de grana, né, de valor que a gente precisava emprestar, conceder lá através do consignado. Então, estou dando exemplo aqui, que era tanto quantitativamente quanto a questão de volume, porque eu podia ter clientes, né, uma quantidade gigantesca, mas lá com uma quantidade de empréstimos pequeno. Então, a gente tinha isso muito... Um ticket baixo, né? Um ticket baixo, então, assim, o ponto ali de importância que a gente tinha como objetivo era isso, eu ter que fazer uma quantidade, né, assim, uma meta de quantidade de clientes que a gente queria crescer na nossa base, e também, obviamente, que fosse um ticket atraente, um ticket que justificasse, inclusive, ter nós como a empresa que pudesse atendê-los lá, né, satisfatoriamente. Então, isso era esse desafio e realmente na prática ali a gente viu isso acontecer, né, até hoje. Olha, eu estou trabalhando do lado deste cliente, eu passo e comento, essa semana comentei, na verdade ontem com o pessoal, falei assim, poxa vida, eu gostava muito desse cliente, porque isso trazia outros benefícios, né, as premiações, o time ficar super feliz e via na prática aquilo acontecer, né, e tudo por conta desse processo, dessa forma de fazer, né, que trazia esse resultado. Então eu estava lembrando disso, que era muito bom, porque daí tinha ainda a questão de ter um time engajado, um time contente, um time que se sentia reconhecido, e, enfim, que a gente colheu muitos frutos bacanas disso. Nem sempre foi flores, obviamente, mas a gente aprendeu e a gente, né, foi ali, deixamos um legado, um time de sucesso. Sem dúvida. E, consequentemente, como o resultado é de fato consequência, conseguimos Sim, lá formar uma equipe de alta performance, né? com Colher bons certeza. frutos, foi muito lindo mesmo. Excelentes líderes lá, supervisores Sim, maravilhosos. verdade. E vários deles, inclusive, a gente viu, né? Teve a oportunidade de E, ver crescer na e ver carreira, né? Se crescer. tornarem Estão líderes aí, também. sim, estão Muito aí. bom. E para você diretamente, André, quais foram quando você faz aí uma autoanálise, é Sim, claro que não foi o único fator, mas daquela época que eu fiz a gestão, que eu direcionei uma forma de atuação, que tem um padrão, que tem, né, uma sequência lógica a seguir e que sim. vira um hábito, quais foram as principais transformações que você avaliou como benéficas para te ajudar nesse crescimento de carreira que você teve? Então, eu consigo aqui, vamos elencar algumas coisas aqui, mas primeiro que a gente tem que ter processo, né? A gente tem que conseguir medir as coisas, a gente tem que conseguir avaliar, né? A gente com isso consegue mostrar, não dá para trabalhar com percepções, né? Então aqui o teu trabalho, né? A forma como você conduz a tua ideia, a tua metodologia, ela é factível porque a gente mensura, né? Então acho que tudo que você faz, que você não consegue medir, que você não consegue definir um objetivo, fica muito difícil de você conseguir entregar qualquer resultado, né? Na gestão, né? Na liderança, trabalhar com percepções é muito ruim, a gente está fadado ao fracasso. Então, uma das coisas que é muito latente para mim é o processo, né? Então, você tem começo, meio, fim. Você consegue medir, você consegue avaliar,
né? É eficiente porque tem como a gente mensurar, não são percepções, né? Então a gente tem essa linha cronológica de vamos fazer isso, temos esse objetivo, faremos assim, a expectativa é essa, e vai tendo esses touch points de poder acompanhar e avaliar e ver que funciona. Gera engajamento, porque as pessoas começam a ver que, poxa, funciona, né? Que é verdade. Porque uma coisa é você chegar, um exemplo no feedback, e dizer, não, olha, você é muito genérico, né? Você, olha, é isso, você está fazendo aqui, você precisa entregar lá. Mas a gente não mostra número, não mostra o como, né? Então fica muito vago. Então, para mim, e aí trazendo para mim, para eu que estava lá junto contigo no dia a dia, eu pude ser desenvolvido nisso, né, de poder falar, olha, é por aqui que você vai, é assim que você vai medir, é assim que a expectativa é essa, e o resultado esperado é este, por isso, por isso, por isso. E isso eu não apliquei só lá, eu aplico isso para minha vida, né? Hoje, estava participando, inclusive, de um treinamento de líderes dentro da instituição que eu trabalho, e realmente a gente sempre está revivendo questões desse tipo, né? E porque eu aplico isso na minha vida, na gestão que eu faço, do quanto é importante você poder medir e não ter percepções, né? É uma gestão orientada a dados, tá? Tá dentro até de um dos pilares da empresa que eu trabalho, e eu acredito muito porque eu já vivi isso com você, né? Vejo isso na sua metodologia, na forma como você coloca essa mentoria, né? Vou colocar até como uma mentoria, não é só uma questão técnica, né? Porque a técnica a gente pode até praticar, desenvolver, mas você, além de tudo, dá o norte do como fazer, né? Porque você pode ler um livro e não saber colocar em prática. Você dá a técnica e mostra como colocar isso na prática e contextualiza, né? Então, isso eu vou carregar para minha vida, é por isso que eu falo que mais do que uma forma, uma metodologia, é realmente uma mentoria, e a gente não é uma coisa que você não com qualquer, às vezes, treinamento, estudo que a gente faz, que você leu e esqueceu, né? Porque como tem prática e tem técnica e teoria, você absorve e leva para a vida. Não tem como não levar, eu aplico até hoje, né? Eu sou grato aqui, já deixo declaradamente aqui, né? O quanto isso me ajudou na minha trajetória, me trouxe até aqui, né? Realmente, além de tudo, né? Além da questão da realização profissional, tem a questão da entrega mesmo, né? Porque você pode se realizar profissionalmente e não entregar o resultado. Então, aqui a gente pode ter como benefício a entrega de resultado, por consequência, a realização profissional. Então, é isso que eu, enfim, posso contextualizar aqui, né? Que presente, nossa, muito lindo ver isso de fato acontecer, e fazer parte de alguma forma de tudo isso. Realmente é um presente, é uma missão, e é por isso Sim, que eu defendo essa bandeira com, sabe, tanto afinco, porque de fato eu acredito sim, nessa transformação mesmo. sim. E não só você, todo mundo, né, que tem a oportunidade, é que eu falo, né? Uma coisa é você ver que de fato é verdadeiro, né? Outra coisa é você vê na teoria. Tem muita teoria que a gente vê que na prática não é aquilo, né? Então, mais do que teoria, é se de fato funciona. Então, é algo que é vivo, né? E isso é o mais importante. Então, eu sou prova viva disso. Estou aqui e procuro propagar isso nas equipes com as qual eu trabalho, né? Enfim, nas empresas para qual eu passei, né? Sensacional. E eu sou muito grata, né, por ter uma pessoa tão comprometida e que de fato acredita, coloca em prática e juntos a gente consegue colher, porque sozinho eu não conseguiria chegar também onde eu estou e o inverso também é verdadeiro. Então, de fato, é um trabalho Exatamente. muito em conjunto, né? Quantas Sim. promoções você já teve ao longo da sua jornada aí como líder, Poxa André? vida, hein? Poxa vida, desde da posição de atendimento, a famosa PA, né, para esse mundo de atendimento, olha, inúmeras, né? Então, assim, pelo menos umas cinco aí, vai, tranquilamente falando, desde da posição de atendimento para uma supervisão, de supervisão para coordenação, gestão, gerência e hoje, bom, os cargos, não vou nem entrar na questão, vai ser sendo líder, mas é, 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 pelo menos aí umas cinco posições, né? Então, tive essa oportunidade de sentar em várias cadeiras, né? Trazendo isso comigo, né? De forma prática, lúdica, e assim, acreditando porque de fato funciona. Então, fica fácil de você engajar teu time, porque realmente eles veem que isso faz sentido, né? Não é o André ali tá achando alguma coisa, o André tá, nossa, isso é mais uma conversa, né? Só para convencer a gente aqui, e até porque, né,
é aquele famoso, que a gente brinca, voo de galinha, né? Se você não tem algo consistente, você pode convencer a pessoa por um momento, mas resultado, né? Você construir um trabalho, ele leva tempo. Então, para isso, você tem que ter consistência. Então, se as coisas não têm consistência, você pode convencer no momento, você pode ali talvez entregar um resultado no mês, mas na linha do tempo, né? A gente sabe que a gente todo mês tem que bater meta. Eu sou comercial, né? Minha trajetória, né, nos últimos anos aí, nos últimos bons, pelo menos 20 anos, é a área que eu gosto, é a área comercial. Né? Então, é meta, né? Tá na veia, né? O meu objetivo é ele entregar um resultado, seja ele financeiro, seja ele de desenvolvimento. Então, assim, aqui é consistente. Posso te dizer que isso me trouxe até aqui. E eu fui degrau por degrau aplicando isso na minha vida profissional, né? E procurando, né, obviamente, colher os frutos disso. De que forma? Aplicando no meu time, né? Sendo aqui o portador daquilo que eu acredito, do que eu aprendi, né? Que eu levo para minha vida e passo para eles. E tem funcionado muito bem. Isso é o mais incrível, né? É você colocar em prática algo para você que é replicável, né? E a Também, partir do exato. momento que você replicou para algumas pessoas da sua equipe, você também pôde, assim como eu, ver vários deles, né, crescerem na Se carreira, se tornarem desenvolverem, líderes, se tornarem exato. líderes. Muito prazeroso isso, sim. Porque eles se tornaram pequenos supervisores, né? Como a gente costuma dizer. São pessoas que se tornaram multiplicadoras, né, disso, né? E uma coisa que, não sei se você se recorda, houve um momento que as pessoas não tinham mais essa questão, não vislumbravam mais a questão de ser um líder. Né? Não estou falando aqui de supervisor, líder em si, gestor, que não importa. A gente viu percebendo isso se perdendo pelo caminho, né? E você vê que as pessoas voltam a acreditar, né, de que é possível, que dá para fazer, que você pode liderar, por exemplo, de uma forma que existe um começo, meio e fim, enfim, tem um rumo para se chegar lá, né? E o benefício disso, porque, né, que o que você conquista com isso? Porque não adianta também, eu quero ser líder, mas qual que é o benefício disso? É prazeroso, né? Assim, eu sou suspeito para falar, eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço, mas como é que você desperta isso nas pessoas? Porque a gente vê que tem pessoas no time, muitas vezes, que tem tudo para ser um bom líder. Né? Será que a pessoa quer? Será que ela enxerga? Será que ela acredita? De que forma, né, que você pode vender e até ajudar, né? Um dos papéis do líder é desenvolver, né, a pessoa. Então, enfim, muito bacana. Nossa, e isso que você falou é muito relevante, André, porque hoje mesmo eu estava conduzindo uma mentoria com um grupo de líderes Sim, e nós estávamos falando, eu abordei exatamente esse assunto, né? O quanto a forma de atuação do apagar incêndio, do trabalhar no automático, do não ter um tempo para nada, não consigo fazer meu horário de almoço, não consigo cumprir minha carga horária e achar que isso é normal, o quanto isso está se refletindo negativamente na equipe, negativo. fazendo com que esses caras jamais queiram se tornar líderes. Sim, exato. Normal não é, né? Pode ser até, assim, pode parecer comum, falamos disso hoje também, certas coisas, né, a gente não pode entender como normal. Às vezes é necessário, né, Eventualmente. eventualmente, isso pode ser necessário, se de repente tem que ir lá, daquele algo mais lá para um fechamento de um mês, né, para entregar aquele plus, talvez para tirar um gap, isso aí vai acontecer, a gente Sim, acha que isso tem que ser realmente, não pode ser rotina, tem que ser pontual mesmo, então mas isso faz parte, né? Como tudo em qualquer profissão, esse algo mais muitas vezes vai ser necessário para você conquistar algo, né, que você quer almejar ali. Mas não se perfeito. pode tornar uma rotina, de fato, isso é prejudicial, né? Então aí Sem faz com que as pessoas dúvida, né? achem que aquilo ali é uma loucura, um tormento, É, e não é. Posso dizer que não, não é, de fato não é. não. E André, se faz parte Sim, do mundo dos líderes que a gente quer desenvolver com mindset diferente, muito sim, mais robustos, para um trabalho muito mais consistente, esse cara não pode aceitar essa realidade. Ele precisa sim, entender que nós precisamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. sim. Né? E Por a isso, grande maioria vive para sim, trabalhar e acha que está normal, cara, não sim. tá. Sim, por isso que assim, é a organização, né? É o que você, né, coloca como mentoria do processo que você nos ensina. É possível fazer as coisas com agenda, né? Com planejamento, com disciplina, e isso traz um benefício. Trabalhar na loucura, apagando incêndio, não, de fato não é normal. Em algum momento da minha carreira, eu até achei que era.
já trabalhei assim, não posso dizer que não, e acho que muitos, né, que vão nos ouvir aqui, A deve grande ter se maioria identificado ainda. com essa situação. Exato. Mas eu posso falar que, né, tem um pouco de bagagem, tô hoje com 44 anos, tenho no mínimo 20 anos na área de atendimento, tenho algumas experiências para trazer. Achei que isso em algum momento era produtivo. De fato, não é. Porque, de fato, naquele momento, eu estava trabalhando sem qualquer tipo de regra, sem qualquer tipo de organização, vamos colocar Apagando assim, né? Então, incêndio mesmo, né? apagando incêndio, exato. Então, isso é prejudicial. Com o tempo, você aguenta um tempo, você se conforma por um tempo, mas certamente vai ser assim, vai ter algum prejuízo aí, a pessoa não vai querer continuar ali, né? E isso não é só na gestão, isso acho que se aplica em muitas outras áreas, né? Sim, com toda certeza. E dois sentimentos eu acho que são os mais críticos numa situação em que a pessoa trabalha o tempo todo no automático. Sim, A questão da mentalidade, a saúde mental, ela é fortemente sim. prejudicada, né? Tanto que a gente tem vários afastamentos aí por crises de ansiedade, síndromes do pânico. Por quê? Porque as Sim. pessoas realmente piram, né? O nível de tensão ela é muito alta. E o segundo fator que para mim é extremamente prejudicial é a questão do líder, ele não se tornar ali uma referência. Ele não se torna uma referência, pelo contrário, ele acha que é o super-homem, a super-mulher, por trabalhar 12, Uhum, 13, 14 horas por dia, mas ele sim. está realmente gerando ali um reflexo muito negativo na equipe dele, que é prejudicial, É um exemplo ruim, né? Do que é algo que é bom. Algo bom. Ser líder é muito. uma coisa muito bacana, né? Com certeza. André, certamente ao longo aí da sua jornada, você já passou por vários momentos de mudanças, né? E Certo. trazendo agora aqui para o tema do nosso episódio de hoje, como, na sua opinião, o líder deve agir? E aí, trazendo exemplos de alguma situação que você viveu de fato na prática, como esse líder deve agir diante de mudanças que ele não concorda, mas que precisa de fato acontecer? Olha, eu logicamente já me deparei com isso, né? O importante é o como você vai lidar com um pedido que de repente você não acredita. Eu acredito muito no como isso foi colocado, né? Qual era o propósito, qual era o motivo, qual é o objetivo final disso, né? O concordar, ele é muito negativo, né? Porque no papel de liderança, você precisa entender, acima antes de questionar, o propósito do porquê aquilo foi te colocado, né, que foi te delegado, né, que foi te confiado, né, o papel do líder, ele é o que inspira, né, então, existem formas, lógico, eu mesmo, né, na minha carreira, muitas vezes eu não concordei com algo que foi me solicitado, mas antes de não concordar, eu procurei entender o propósito daquilo, o motivo daquilo, né? Então, se eu já me coloco de forma reativa, um líder, né? Não entendendo de forma, não entendendo o contexto, não entendendo o todo, realmente é muito prejudicial. Por quê? Porque ele é a vitrine, né? Não sei se as pessoas já pararam para pensar, né, no papel de liderança, você é vitrine, né? Para o bom, como também para o ruim. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, eu tenho lá o meu líder lá, enfim, o meu superintendente que seja, e ele coloca um determinado objetivo a entregar. E fala, poxa, mas isso aqui não faz sentido, né? Isso aqui, aí já começam os questionamentos. E a pessoa não para avaliar, né, que isso tem um propósito, né? E se não está claro, cabe ao líder, antes de questionar, tentar entender. Né? E muitas vezes, Nice, talvez aquilo realmente não faça sentido daquela Uhum. forma. Então, em vez de criticar, né, ou simplesmente questionar, por que não propor algo talvez diferente? Algo que, porque você está vivenciando, lembra, muitas vezes o papel do gestor, do gerente, é estar distante da ponta do operacional. Então, ele tem uma forma de enxergar aquilo. E aí, quem está aqui fala, poxa, mas isso aqui não faz sentido. Mas a pessoa simplesmente se cala, não concorda, muitas vezes não fala nada, tá? E Ou vende quando isso de forma. fala, ou quando fala, desculpa te interromper, André, Imagina, fala para um par ou para alguém que não tem o poder de decisão e que vai ali. e ainda contamina, né, de uma forma Isso. negativa. E isso se replica para a equipe, né? Que a Total. equipe ali é a linha de frente. A gente não faz nada, né? Não fazemos nada sem o pessoal que está lá na linha de frente, que de fato está ali no dia a dia,
né, como um dia eu já fui, como você também já foi, né, e a gente está só num papel diferente agora, uma responsabilidade diferente. Então, isso é visto de uma forma muito negativa. E existem N formas, como eu coloquei algumas aqui, né, uma das coisas, aí eu vou falar André aqui, tá, que existe uma questão que é questão de ética, que para mim é inegociável, tá, então assim, para mim tem a questão ética, eu não estou falando aqui que eu vou fazer, né, algo que de fato vai contra os meus princípios, que vai contra aquilo que às vezes está contra até os próprios valores e visão da empresa, né? Perfeito. Então eu tenho um gestor meu acima que me pede para fazer determinada coisa, né? Que eu estou discordando por conta de ir contra os meus valores, os valores da empresa, os valores muitas vezes da equipe, e isso aqui é inegociável, né? E aí se coloca numa situação muito difícil, e realmente nessa situação eu acho que fica muito complicado você poder concordar, enfim, né? Talvez assim seja algo que possa ser levado até internamente para outras instâncias dentro da empresa. Mas aqui é uma coisa muito específica, tá? Se não for isso, né, que o André aqui hoje acredita que é algo muito prejudicial, né, que não faz sentido, porque eu sempre acreditei que eu posso fazer um bom trabalho entregando de forma legítima, né, de Sim. forma verdadeira, sem pular etapas. Eu fui contratado para fazer uma entrega, eu não fui contratado para fazer algo errado para chegar num resultado bom. Né? Não faz sentido. Eu prefiro justificar um resultado ruim sabendo onde eu errei e corrigir, do que Perfeito. fazer algo que não é lícito. Então, trazendo para o outro lado, onde o líder ele simplesmente questiona, a minha sugestão aqui conversa com a pessoa, conversa com o teu líder, conversa com o teu gerente, não importa, né, enfim, entenda o propósito, se faz sentido. Se você tem um conhecimento, está percebendo que tem algo que não faz sentido, conversa, né? Coloca os teus pontos, né? E muitas vezes você vai entender, o teu gestor, o teu gerente vai te convencer de que é importante, por mais que você naquele momento não faça sentido, ele vai te dizer, é importante por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então não deixe, né, Nais, de questionar, tá? A gente não é um robô. Manda, faz, né? Não, a gente já não vive num mundo assim, onde era top-down. Hoje você tem a oportunidade, né? As lideranças hoje em dia dá esta liberdade, tá? Se não tem alguma coisa errada aqui, né? Porque não é uma via só, né? Não é uma via de uma única. Então questione, tente entender, né? Compre a ideia, tá? E se não for questões éticas, que entrem em questões de princípio, e for uma questão de processos, do negócio, que você não acredita, procura entender. Porque se você não comprar a ideia, realmente isso vai ser muito prejudicial para você, para o seu desenvolvimento, né? Não é que ele vai ter algum tipo de retaliação, não é isso. E porque você não vai conseguir trazer isso para o seu time, né? Você não vai conseguir conduzir isso de forma sadia para o negócio, né? E aí já começa tudo errado, né? Já começa um processo errado, certamente o resultado não vai vir. E aí pode acontecer o que eu já vi muito, né? Ah, mas o problema foi porque é o processo, é o negócio, Procurar culpados. tudo menos nós mesmos. Eu já me auto-sabotei, eu acho que isso é uma auto-sabotagem. Você não concordar, acho que a palavra que resume isso aqui, de não concordar com as mudanças, é uma auto-sabotagem, né? Então, porque tem formas de você entender, né, como corrigir essa rota, né, de como você procurar entender e se aprofundar mais do porquê que o teu líder está te pedindo, ou porquê que a instituição, a empresa da qual você faz parte, está pedindo para você fazer aquilo. Talvez não está claro para você, e aí cabe a você questionar, no sentido bom da palavra, para procurar entender, né. Sem dúvida, nossa, disse tudo, concordo em gênero, número e grau na questão ética. Eu acho que isso de fato é inegociável e deve sim escalar o assunto, deve sim procurar outras instâncias dentro da empresa, caso seja essa situação. Agora, como você colocou, se por acaso ele, ao conversar com o líder, porque de fato as portas devem estar abertas dentro de qualquer empresa, né? A gestão hoje ela é muito lateral, né? Aquele lance de hierarquia, onde eu mando e você obedece, já é coisa realmente, graças a Deus, do passado. E como você bem colocou, André, se não for para ser assim, tem realmente algo muito errado. E aí é o momento de você rever se você está trabalhando na empresa que de fato vai ao encontro daquilo que você acredita como questões éticas, como valores que são inegociáveis. E aí, na dúvida,
sugere, se dependendo da mudança, leve como líder sugestões para o seu líder imediato, né? Se for possível, por que não trocar essa ideia, enriquecer essas mudanças e fortalecer esse processo que, querendo, concordando ou não, vai ter que acontecer. Então, leve sugestões, é isso que a empresa espera. Não é simplesmente que o líder receba a demanda, vá lá e coloque em prática. É o que você disse, não somos robôs. Então, assim, traga ideias, critique o processo, né? Coloque perguntas do tipo: mas, André, se a gente colocar desta forma, você não acredita que isso pode gerar tais e tais impactos? Você não precisa falar, isso vai gerar tais impactos. Coloca numa situação de pergunta, porque daí talvez você traz uma reflexão que o teu direto não estava ali no momento, né, do calor, capturando, pensando. E aí, na dúvida de implementar ou não, eu sempre oriento, faz 3 perguntas. Se para as 3 perguntas a resposta for sim, mete a cara sem medo, porque não tem nada a ver com ética. Tem um responsável? Todos vão ganhar com isso? Qualquer um pode saber, não é nem um esqueminha que está sendo ali proposto. Se as 3 respostas forem sim, vai para cima, faz o teu melhor como líder, convença a tua equipe, seja persuasivo e traz essa galera para uma alta performance, porque é essa visibilidade que vai fazer você subir de cargo, crescer na sua carreira e conquistar postos muito além do que o que você tem hoje. Faz sentido, Dé? total sentido, Nice. Assim, realmente é isso, né? A gente tem ferramentas, né, para poder entender os porquês, né? E a liderança, né, as empresas, né, elas sempre dão essa abertura. O líder tem que dar essa abertura, né? Eu vejo que o quanto é rico, né, a gente dar a oportunidade do time, né, colocar os seus. É a coisa mais rica que tem quando a pessoa que está lá vivenciando na prática te traz uma ideia, né, que a gente não capturou, né? Às vezes a gente pensou de um jeito e falou, mas e se for de tal forma, né? Então, realmente faz total sentido isso, e se não estiver assim, realmente precisa rever, tem algo errado, né? Porque uma boa gestão, né, não é chefe como já existiu no passado, ele sempre vai dar oportunidade para a equipe poder trazer insumos, né, e ele de forma gerencial ali, ver se faz sentido ou não, coletar aquela informação, poxa, e ali, e inclusive a pessoa se sentir importante, né, se sentir útil, se sentir fazendo parte, né, realmente isso faz total sentido. É isso, esse sentimento de pertencimento é o primeiro passo que o líder precisa gerar para causar o nível de engajamento, para gerar alta performance da equipe e por aí vai, né? Então, sem dúvida. E tem uma questão que faz com que o líder não aceite essas mudanças, né? Além da resistência, é a questão do ego. Eu não concordo, eu tenho meu ponto de vista, eu não vou abrir mão dele, etc. E aí, nessa guerra, nessa briga, certamente o efeito colateral disso é muito negativo, vai ter uma visibilidade muito negativa e certamente corre até o risco de sair fora da empresa, porque vai contra aquilo que a empresa realmente precisa. Exatamente. André, continuando então essa linha, né, das mudanças que eu não concordo, porque não é todo momento que ele não concorda que ele vai poder se posicionar, levar as ideias, ele precisa ter o feeling de saber o momento certo. O que você recomenda? Nossa, participei de um alinhamento com o meu direto, ele me falou de uma mudança que vai acontecer e que eu terei que implementar, não é uma opção, mas eu não concordo, eu gostaria de colocar o meu ponto de vista. Só que eu percebo que não é o melhor momento. Vou dar um exemplo, tá? Você está lá na sua operação, você presta serviços, no caso, estou falando aqui de uma empresa prestadora de serviços, e o cliente veio e falou que houve uma mudança na regra e que você vai ter que fazer esse alinhamento com o seu atendimento. Aquilo que sempre foi assim, deixará de ser. E aí você vai precisar levar essa notícia. Por exemplo, o teu grupo de analistas, enfim, do pessoal lá da linha de frente, atendia um único tipo de negócio. E que agora ele vai precisar atender de maneira híbrida. Só que não vai ter aumento de salário, vai ser tudo igual, ele só vai ter mais trabalho. Como é que você leva isso? Para o time? Sim. Eu levo como um ganho de conhecimento. Uma oportunidade de a pessoa se desenvolver para algo que antes ela não dominava.
né, preparar o time, você vai treinar o time, é a melhor forma de você, já que você não tem nada, nenhum ganho financeiro, por exemplo, o melhor ganho aqui que a gente pode vender para a pessoa é a oportunidade de ela se desenvolver para aquilo, né, ganhar bagagem, até para galgar uma nova posição. Seria a forma que nós poderíamos conduzir, é uma das formas, se eu não tenho ainda os recursos, né, para isso. Então, vender dessa forma e mostrar que a gente pode entregar, para depois, né, depois que você faz essa entrega, você pode talvez pleitear alguma coisa, né? Então, assim, eu sempre me deparei com situações assim, até eu vivi isso, né, onde eu não tinha nenhum tipo de ganho naquele momento financeiro, mas o que me foi vendido isso pode te levar àquilo. Então, se você levar a pessoa ali, teu liderado, contextualizar as oportunidades que aquilo vai trazer para ele, né, é uma forma de você vender. É óbvio que ele pode comprar e pode ser que o problema dele realmente é financeiro, pode ser que seja pontual, mas é uma forma que você pode vender aquilo para o teu time, tá? Mesmo que você talvez até não, naquele momento, não concorde com a forma, o jeito, é necessário, mas eu acho que o mais importante aqui é como que você vê de oportunidades dentro daquele contexto, tá? Eu já trabalhei em posições que eu não me senti muito confortável, ali que eu senti que não me traria um retorno que eu tinha como expectativa, mas o que eu pude colher dali foi conhecimento, foi, né, bagagem que me levou a um outro lugar, um degrau que eu tive como oportunidade. Então é uma forma de se vender essa ideia, de se vender isso para as pessoas. Não sei se você já passou pela tua vida, vou falar da minha, onde uma pessoa me ofereceu um cargo de coordenação e me disse o seguinte, só que é o seguinte, você vai ganhar menos. Deixando claro, foi muito honesto comigo, né? E eu posso vender isso para o time. Olha, você não vai ganhar mais, mas eu te garanto que você vai ganhar conhecimento. Então, quando me foi oferecido, eu não estava preocupado com a função coordenador, eu era supervisor, mas eu falei, puxa, isso aqui vai me levar para gerente, porque eu olhava assim, poxa, como é que eu posso sair daqui para não dá para pular etapas que nem num jogo, né? Então foi como me foi vendido, tá? Então eu acredito muito nisso, pelo exemplo. Se você fizer essa etapa, vai te levar a isso. É o que você quer? Pode ser que não seja, tá, Nice? Pode ser que não seja o momento da pessoa, mas eu acredito que pelo menos para ela vai entender. Bom, eu tenho este benefício, posso não aceitar, mas é o que você vai vender e é aquilo que você vai se empenhar de mostrar que de fato é verdadeiro, né? Você não pode vender uma ideia que é falsa, como eu te disse lá atrás, né? É algo que, se não for consistente, com o tempo, cai por água abaixo, né? E até o próprio gestor, o líder, ele cai em descrédito. Então aqui é isso, né? O benefício, olha onde você vai chegar com isso, olha o nosso time onde vai chegar, né? Olha o que você pode conquistar com isso, né? E no dia a dia tá lá do lado dele mostrando que aquilo é verdadeiro. Então é uma forma, né? Sem dúvida. Eu me lembro, você falando, né, esse relato, André, eu me lembro antes até da pandemia, um ano antes da pandemia aproximadamente, eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida, que foi Sim, sair de uma empresa, e perfeito, aí eu quis sair dessa empresa para eu estudar, fazer uma imersão. Então eu queria perfeito, estudar, entender esse mundo digital, como é que funcionava, e para isso eu não conseguiria conciliar. Eu abri mão de um salário de 2 dígitos na época. Passou o período de pandemia, no meio da pandemia, no último ano, eu falei, cara, eu faço mentorias, eu falo que é possível implementar uma metodologia e eu estou fora do momento da pandemia, eu estou fora do mercado, então não tem integridade nisso, eu preciso não voltar. conversa, E aí, o que, perfeito, que eu fiz? Eu fiz o meu network e eu perfeito, consegui me recolocar numa oportunidade ganhando, André, 50% a menos do que o que eu ganhava. Era o imagino, mesmo cargo, o trabalho era totalmente home office, e aí eu tinha que fazer a gestão à distância. Eu falei, cara, como assim? Só que naquele momento eu tinha duas possibilidades. Ou eu olhava só a questão de ganho imediato, sim, ou eu entendia, como você colocou um pouquinho mais atrás, a questão do propósito, o que, que me move ali? Quais são os ganhos que eu vou ter lá na frente? Eu não posso olhar os meus sim, ganhos ou as minhas perdas agora. E sim, aí sim, eu agreguei mais este conhecimento e eu fui convidada para uma oportunidade 1 ano e meio depois que eu estava nessa empresa, para uma perfeito, oportunidade para retomar os meus sim, dígitos, ganhando o meu melhor salário na minha jornada profissional. perfeito, E detalhe, a diretora dessa empresa que eu ganhava 50% a menos, conhecia este executivo que me convidou para trabalhar na empresa. E quais foram as referências passadas? Então, todo esse conjunto de fatores que a gente precisa avaliar
antes de simplesmente negar ou não encarar uma mudança, seja na sua vida pessoal, por uma decisão tua ou não. Você tem que olhar lá na frente, é ter a visão, de fato, Thundercats, né? Quem é da nossa Sim, época vai saber. é A verdade. visão ali no alcance, é você olhar lá Sim, na frente. Então não adianta ser impulsivo, ser imediatista. mimizento, imediatista. Ah, não, só vou perder, e ter uma visão realmente míope das coisas, né? Tem muito sentido Perfeito, tudo isso. perfeito. É o que eu acredito mesmo, né? Se você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar, você tem que estar ciente de que você tem etapas que você vai ter que cumprir. E muitas vezes não é aquela que você mais quer naquele momento. Já fiz, como eu disse aqui, né? Que tem coisas que a gente faz, não é o que a gente mais gosta, o que a gente ama. Hoje eu amo o que eu faço, mas nem sempre na minha trajetória, na minha Foi carreira, assim, foi assim, tudo flores, exato. né? Tudo flores. Então, eu tive etapas para chegar até aqui. E dentre elas foi muitas vezes, talvez, não concordar com aquilo que foi me proposto ser feito ali. Não fugir da minha ética. Eu coloquei os meus pontos e disse: olha, eu entendo que isso, por isso, por isso. Lógico que a gente tem que defender, não adianta você achar, você tem que defender aquilo que você acredita. E muitas vezes eu convenci a empresa, a gestão, enfim, de que podia ser de uma forma diferente. Eu não estava impondo a minha, mas eu estava dizendo que para o bem do negócio, porque existe uma questão aqui que não é o que não pode prevalecer, é a minha vontade. Não é a vontade do meu time, né? Porque senão vira Perfeito. rebelião. Existe um propósito para o negócio, para a empresa. Tem que prevalecer, a gente tem que sempre lembrar. Tá aderente aos objetivos da empresa, então tem que estar acima da minha necessidade, do meu querer. Aquilo vai me levar ao que eu quero, mas não pode vir primeiro a minha vontade. Então, muitas vezes, eu já vi colegas, né, pares, que queria colocar acima de tudo a sua própria vontade, né? E isso foi muito prejudicial. Porque a gente, né, quem nos contrata, ele tem um propósito, tem um objetivo, tem um lugar que ele quer chegar. Então, assim, acima de tudo, não pode prevalecer a nossa. Pode sim prevalecer aquilo que a gente entende que tem processo, que tem números, que é factível, né? E você vende aquilo e dizendo, olha, e isso até vai te trazer uma promoção, porque a empresa fala, Uhum. poxa vida, olha a visão que ele tinha. Não foi uma visão crítica, ele não está querendo, ele não está contra, né? Ele não está se colocando, não quero fazer. Ele está colocando os pontos dos porquês, ele entende que aquilo Perfeito. talvez não funcione. E ele pode ser convencido do contrário de novo, mas muitas vezes eu pude vender aquilo porque eu tinha na prática a vivência e pude, olha a empresa, para quem quer que fosse, tá vendo aqui? Por isso, assim, muita orientação a dado, não nada de achismo, né? Acho que o papel do líder, ele tem que ter isso, ele pode se desenvolver para isso, para números, né, para Excel, para poder saber vender é importante, faz parte. Não tem como ser diferente, faz parte da carreira, né? E você colocar aquele teu ponto, né, é diferente de criticar. Você mostrar que pode ser de uma outra forma, para o bem da instituição, da empresa da qual você está. Muitas vezes isso me trouxe um benefício muito grande, porque eu estava desconfortável daquela forma, né, e tive a oportunidade de vender e vendi o que eu achava que era importante, e talvez a gente chegou no meio termo, olha, vamos experimentar, e vamos fazer do seu, e vamos ver o que a gente consegue aqui para um bem, e foi super sadio, e me desenvolveu, Sem ou seja, o dúvida. benefício ali foi me desenvolver. Não ganhei nada mais, não tive um financeiro, um prêmio. O meu maior benefício foi ao longo do tempo, né? Eu tive paciência de esperar os momentos certos e me trouxe para uma posição hoje de uma liderança dentro de um banco, né? Uma boa remuneração, onde eu sou feliz no que eu faço e é bem, bem gratificante, né? Trabalhar no que você gosta te traz como consequência uma remuneração melhor, né? Não você trabalhar por uma grana e ser É infeliz, isso. né? Então, É isso, nossa, perfeito. E o mais incrível, né, de tudo isso é que quando você se posiciona da forma certa, no exato, momento certo, quando você espera a oportunidade para você se posicionar, colocando muitas vezes numa linha de pergunta, será que? Você não acha que? Isso faz com que, numa outra mudança, você seja consultado antes até, para fazer parte daquele exato, processo. Porque você é uma perfeito, pessoa que se Ness. posiciona, você é uma pessoa que agrega, né? Sim, perfeito, Ness. Muito bem colocado. Assim, na próxima, num próximo projeto, num próximo crescimento, com certeza a pessoa ela vai ser considerada como uma pessoa crítica construtiva, né, de que Isso. agrega, né, realmente é perfeito. Isso, eu acredito muito nisso.
Mas, André, quando o seu direto, ele é uma pessoa tóxica, sabe aquele líder que age muitas vezes até assediando, muitas vezes Perfeito. impositivo, que não dá margem para que você, como líder, coloque as suas ideias, é assim que é. Como agir? Como você recomenda que esses líderes, principalmente os mais novos, que estão aí trilhando, né, recentemente essa carreira de liderança, como eles devem agir diante dessa situação? Você não convence ninguém de uma forma impositiva, né? A pessoa ela precisa entender sempre o motivo, o propósito do porquê que ela está fazendo, né? Ela não é uma executora. Toda vez que a gente coloca alguém e não explica os porquês, né? Você simplesmente top-down, ela pode até fazer, tá? Mas certamente isso tem um prazo de validade, né? Então, se você quer extrair o melhor, né? Você quer um time engajado, um time com você, você tem que ser verdadeiro, você tem que explicar os porquês, né? Nunca vi benefício nisso, né? Sei que até existem e devem ainda, talvez, infelizmente, existir esse tipo de liderança impositiva, vai, faz, né? Porque é isso mesmo, e aí, né, como se tivesse um cabresto, as pessoas saem executando. Isso tem prazo de validade, tá? Eu acredito na gestão por exemplo, né? Gestão onde as pessoas se sentem parte, né? E tem muito claro o seu papel naquela equipe, né? Olha, você é responsável por isso. O teu resultado, quando não é entregue, compromete isso, faz falta naquilo, na corporação. Então, o meu recado aqui para quem acredita que isso, e eu vou falar que esse modelo de gestão já existiu, né? Ele é um modelo fracassado, um modelo ultrapassado, né? Onde as pessoas elas não entendem os porquês, tem prazo de validade. Ela vai no mínimo deixar essa empresa, vai deixar a tua equipe, né? E ela vai procurar uma outra empresa que dá a oportunidade de ela poder entender o porquê. E de repente até entender se ela é a pessoa ideal para aquela função, né? Enfim. Então, é muito tóxico, realmente, isso, e para o profissional que tem esse tipo de conduta, certamente ele não será bem sucedido na carreira dele, porque, eu volto a dizer aqui, a posição de liderança é fazer junto, você precisa do seu time precisa saber para onde ele tem que ir, então, se o seu time olha para você e te vê dessa forma, você não pode culpar depois o seu time porque não entrega o resultado, tá começando em você já a questão, tá? Então, Sem dúvida. tem que olhar para o seu time, né? Porque o time, você é o exemplo, você é a vitrine para o teu time. Então, se você já é um exemplo negativo, vai, faz o quê? Você pode conseguir o resultado sim, mas ele tem prazo de validade. Não vai ser um resultado consistente a longo prazo, né? E o pior de tudo, você está se auto-sabotando. Tá? Então, não entre nessa roubada, né? Não entra nessa linha de. Se você teve algum líder como que te passou esse tipo de exemplo de gestão, eu te falo, também já tive. Nessa minha trajetória, eu infelizmente tive líderes, né? O oposto da Nice aqui, vamos dar um exemplo, tá? Que não liderava pelo exemplo, que liderava pelo impositivo, né? Então, totalmente contra o que eu sempre acreditei, né? E por, às vezes, necessidades, né? Muitas vezes a gente só tem por necessidade, a pessoa fica no teu time, tem conta para pagar, tem uma motivação ali até legítima, mas você pode ter certeza, cara, ela tá procurando já outro lugar para trabalhar e isso aí não vai te trazer nenhum tipo de benefício. É um fato. E acho até que é o que deve ser feito mesmo, porque assim como a questão ética, quando a gente trabalha com uma liderança tóxica, isso faz mal, como a gente já falou aqui, para a mente. E se você não está com a tua mente saudável, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Esse papo de falar assim, ó, coloca seus problemas pessoais e profissionais numa caixinha e aí você tira da caixinha quando você estiver indo para casa ou para o trabalho. Isso é balela, isso não existe. Se você não está bem profissionalmente, você não estará bem em casa ou vice-versa. Então, eu acho que na minha opinião, como já aconteceu comigo, que também tive lideranças tóxicas, eu fui fazendo e mirei todo o meu foco com a minha equipe para aquilo que estava no meu alcance fazer e administrar da melhor forma. Paralelo a isso, eu fui buscar oportunidades no mercado, com certeza. Mas, a partir do momento que você faz isso de maneira calada, impune, você está sendo conivente com um tipo de liderança assim. Então, denuncie. Acione o RH da sua empresa. Conseguiu a oportunidade? Não saia sem denunciar. Enquanto você estiver lá, infelizmente,
como você colocou, por questões às vezes de necessidade, você vai precisar administrar, enquanto não estiver ferindo a tua ética, né? Se for só uma questão realmente de assédio ali, tente Sim. administrar da melhor forma, busque outras oportunidades, conseguiu a oportunidade, está tudo certo, não saia calado, denuncie esse tipo de liderança. Não é normal, né? Aquilo que a gente voltou Não falando pode lá ser quando a gente normal. começou a nossa conversa. Certas coisas não são normais, né? E tem essa questão do assédio, né? Tá muito latente aí, né? Então, assim, realmente não é normal, né? Eu acredito muito assim. Não acredito que o dono lá, o acionista da empresa, ele acharia normal esse tipo de conduta, né? Seria conivente com isso. Porque realmente não faz nenhum tipo de sentido, né? Nem nos dias, nem antes, nem agora, né? Acho que nem nunca. Na verdade, isso não é normal. Eu faço uma pergunta aqui, né, para esse líder tóxico, enfim, essa pessoa que se acha que com essa conduta, isso é bom. Imagina se o líder dele tivesse esse mesmo tipo de postura que ele está tendo com os liderados dele, né? Como é que ele se sentiria, né? Se ele parar para refletir, qual que é o sentimento? Se ele acha que isso é normal, então realmente ele precisa rever os conceitos. Então realmente não faz sentido algum, né? Esse tipo de postura desse tipo de líder tóxico, né? Sem dúvida. E até procurar ajuda, né? É um tipo de pessoa que precisa de ajuda, de Precisa, exato. terapias. Então, assim, é realmente alguém que precisa ser ajudado, apesar dele não assumir ou não enxergar muitas vezes. E aí, André, caminhando aqui para o final desse papo de Sim, líder maravilhoso, assim, né? Eu tenho muito certeza bacana. que esse conteúdo vai ajudar muitos profissionais que realmente passam por essas situações. Eu quero assim deixar de fato um reforço, né, para líderes que passam por todo esse processo de mudança. Eu me lembro que eu também tenho aí 20 anos aproximadamente de bagagem, 15 anos como líder de equipe, passei por diversos processos de mudanças, alguns que para mim fizeram sentido, outros nem tanto. Errei muitas vezes me posicionando na hora errada, da forma errada, aprendi com esses erros. O fato é, a gente nunca perde, ou a gente ganha, dependendo da forma que a gente se posicionar, ou a gente aprende. Então, à medida que eu me permiti aprender, ter um coração ensinável, eu fui, de fato, galgando aí os patamares profissionais que me fizeram chegar até Perfeito, aqui. Então, um perfeito. ponto que eu gostaria de deixar claro é, quando eu olho, né, e faço essa retrospectiva das mudanças, foram essas grandes mudanças que muitas vezes eu não concordei lá atrás, que me deram musculatura para eu conseguir gerir um time de uma maneira muito mais assertiva. Então, encare isso como um aprendizado de fato. É um aprendizado. Trazendo para um MBA, muitas vezes uma faculdade, cara, você vai fazer matérias, você vai falar, meu, que horror, não suporto a aula daquele determinado professor. Mas você não é opcional, é mandatório, você precisa fazer e tirar o mínimo aceitável para você conseguir trilhar a tua jornada, né, estudantil, enfim. O mundo profissional, o mundo corporativo, ele funciona muito parecido. Vão ter situações que representam um módulo que você vai precisar concluir esse módulo se você quiser passar de nível na sua carreira. Não tem outra alternativa. Então, aqui você tem duas opções. Ou você fica lambendo a ferida, gerando efeitos colaterais muito negativos para você e para todo o ecossistema, porque você é um líder, você representa a empresa naquele momento, ou você respira, se posiciona nos momentos certos, coloca teu ponto de vista e cresce na sua carreira, que é de fato o objetivo de qualquer profissional, né? Então, eu gostaria Sim, de deixar perfeito. aqui esse fechamento e quero pedir para você também, André, suas últimas considerações em relação ao nosso tema de hoje. Para todos que estão aqui nos ouvindo, né, se sintam abraçados, né? Todos nós, em algum momento, passamos ou passaremos, né, por situações, né, como essas que a gente colocou aqui, né? Mas acima de tudo, né, o papel do líder, ele é um papel muito gratificante. Acho que a palavra que eu deixo aqui, né, me trouxe muita coisa boa para minha vida, muito mais coisas boas do que coisas ruins, né, de aprendizado, de reconhecimento, de crescimento, de amadurecimento, né, e por consequência, por isso que eu volto a dizer assim, né, eu inverto aqui, né, lá atrás eu buscava grana, hoje a grana ela é consequência, então a gestão, a liderança, ela me trouxe isso.
e se sintam acolhidos, porque de fato vocês não estão sozinhos nessa jornada, né? Tá aqui eu e a Nice, né? Né, passaremos, e faz parte, e tudo bem, Total. né? Não deixem de acreditar, né? O papel do líder, ele é muito, muito importante, é fundamental, né? Em todas as instituições, né? É, é um dom também, mas é muito mais assim, um querer fazer, é o querer, né, desenvolver, é uma missão, eu coloco assim, realmente é uma Sem missão, dúvida. né? Certamente é uma jornada bastante difícil, mas eu te digo que é muito, muito, muito gratificante. Senão eu não estaria aqui hoje, né? Quando eu tive esse convite aqui, fiquei muito feliz, falei para nós, estou muito empolgado, né? Porque eu sei o quanto desafiador é, e sei o quanto angustiante é, porque aqui a gente está falando para um público que muitas vezes tem mais bagagem do que eu e ela aqui, mas tem gente que está começando lá e fala, meu Deus, é isso aqui, é isso mesmo, nossa, não quero isso para minha vida. Não, não, não pense assim. Eu já pensei assim, mas eu estava errado. Então, esse é o meu recado para vocês saberem que é muito, muito gratificante. Não, não duvidem, daqui a alguns anos, lá na frente, certamente vocês vão ver que vale a pena, vale muito a pena. Senão eu já teria, pelo meio do caminho, trilhado outras coisas, decidido outras coisas, né? E tive a felicidade, se juntem a pessoas que têm o mesmo objetivo e o mesmo propósito. Eu estou dando exemplo aqui, sou muito grato, né? Muito grato a Nice, foi uma pessoa que fez assim, um divisor de águas na minha vida. Tem pessoas na vida da gente que realmente agregam. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, uma pessoa que me abriu uma oportunidade, uma porta, me mostrou um norte, e eu acreditei pelos valores que eu vi e vejo nela, né? Então fica aqui o meu agradecimento, Nice, porque foi muito decisor na minha vida lá. E ali eu falo para você que foi realmente tem uma guinada assim impressionante, né? E falo de coração mesmo, foi impressionante e realmente você é uma pessoa brilhante, tá? Os resultados falam por si. Eu sou mais um das pessoas, né, que certamente passaram pela tua vida e que você soube direcionar, né, o direcionar que é dar um norte, mesmo dizer assim, ó, vai por aqui, acredita, e uma energia, né, assim, muito grande, né, então, o amor que você tem pelo que você faz contagia. Nunca vou me esquecer dos bons dias, que você entrava em corredor por corredor, né, então, assim, é isso que eu imagino que o líder né, então, assim, o cara que hoje quer começar a carreira, ou que está, tem que ter isso, né, tem que ter esse amor, essa paixão, né? E porque vale a pena mesmo, é muito gratificante, né? Mas é Sem isso que eu dúvida. queria deixar. Nossa, eu que sou muito grata por você ter acreditado, ter colocado em prática, ter comprado essa missão comigo, ter entendido o Sim. seu papel, ter formado outros líderes também brilhantes como você é. Então, muito obrigada, assim, e parabéns por essa linda trajetória que você trilhou, né? E já tem alguns anos que nós estamos trilhando caminhos distintos, mas faço questão de manter contato com essas pessoas que realmente fizeram a diferença na minha vida e que fazem até hoje, tanto é esse momento que você está aqui contribuindo comigo nesse projeto, onde eu tenho, de fato, a missão de ajudar líderes a formar equipes de alta performance para subirem de cargo, assim como aconteceu com a gente. Parabéns, Yunais, parabéns né, por esse papel, né, que você tem, essa preocupação, né, super, super legítima, enfim, parabéns mesmo, não tenho dúvidas, né, que é sucesso, né, e sempre será sucesso, né, por tudo que você tem para oferecer, né, e realmente não tenho dúvidas, né, já é sucesso não de agora, tá, nessa Amém. brincadeira que vai brincando aí, uns 15 anos, 10 aos 15 anos. Com certeza. Comigo, né? Então eu sou prova viva disso, né? Que é algo muito consistente. Parabéns mesmo, te desejo sucesso, né? Para todos aqui, né? Realmente aproveitem, né? Contem com a Nice aí, com a mentoria dela. Você só tem a ganhar. Só tem a ganhar de Gratidão, verdade. gratidão demais pelas palavras, pelo carinho, pelo respeito que você sempre teve por mim como profissional e como pessoa também. E acreditem, existem no mercado mais oportunidades do que líderes qualificados. Então, Exato. para o líder, principalmente depois de uma pandemia, que apesar de ainda existir, né, se Deus quiser, já estamos caminhando aí para as vias de fato dessa pandemia, mais do que nunca as empresas carecem de líderes
preparados, qualificados, desenvolvidos para agarrarem as oportunidades que o mercado está gritando. Não é que faltam oportunidades, faltam líderes qualificados. Então, aproveitem cada oportunidade, consumam conteúdos, busquem pessoas que realmente podem agregar na sua jornada profissional e como líder, principalmente, né? É uma missão realmente linda. André, quero só agradecer. Foi maravilhoso esse papo de líder. Muito obrigada pela tua disposição, generosidade em vir aqui, abrir mão de um tempo precioso que você poderia estar com a sua família para me ajudar a replicar, né? As nossas vivências, as nossas experiências com vários outros líderes que certamente farão proveito disso. Obrigado, Naice, obrigado mesmo pela oportunidade. Conta comigo, quantas vezes for preciso, estou aqui para contribuir com um pouquinho aqui do que eu tenho aí, né? Mas estamos juntos nessa jornada. É isso aí, você da mesma forma conte comigo. E é isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham super aproveitado o conteúdo. Até o próximo Papo de Líder. Tchau, tchau.